informativa, edição de segunda-feira. Dentro de instantes, o nosso caro telespectador vai acompanhar o extrato do discurso do Presidente da República, mesmo em volta do encerramento desta reunião de quadros, um encontro que durou 3 dias e acaba de encerrar. Estávamos a acompanhar em direto. A esta altura, vamos acompanhar a notícia que dá conta de que organizações da sociedade civil dizem que as decisões da Comissão Mista não vão satisfazer os anseios dos moçambicanos porque servem aos interesses de apenas 2 partidos. A sociedade civil exige que o governo e a Renamo encontrem soluções para repor a paz a todos os moçambicanos. Dessas leis. Salomão Moiana, Fátima Mimbiri, Roberto Tibana e João Mosca juntaram-se esta segunda-feira em Maputo num painel que visava fazer uma audição popular sobre a paz. É que, no seu entender, o governo e a Renamo estão a manipular a paz e não procuram incluir o povo na busca de soluções. Porque também quando chega a vez da aplicação dessas leis... Moiana diz que nunca houve reconciliação entre os moçambicanos. O mesmo posicionamento é defendido por Fátima Mimbiri, que diz também que Moçambique é um país anormal e que a Comissão Mista está à procura de soluções para as preocupações da Renamo e não do povo. Nunca houve um programa abrangente de reconciliação nacional, uma verdadeira reconciliação entre nós. O que tem havido são leis. Quando chega a vez da aplicação dessas leis, funciona a lei do mais esperto. O consenso que se vai encontrar, ele não vai resolver definitivamente os problemas que nos colocaram nesta situação. Neste momento, o problema é porque a Renamo está insatisfeita. Mas a Renamo está insatisfeita, mas nós temos também milhões de moçambicanos insatisfeitos. Hoje estamos a resolver o problema da Renamo e o problema dos milhões de moçambicanos, como é que nós resolvemos? Até que ponto é que nós, como cidadãos, estamos a ser envolvidos em todo o processo de discussão para que tenhamos um processo de descentralização no qual nós, como moçambicanos, nos revemos e daqui a 10, 20 anos, 30 anos, não venham outros grupos de pessoas e dizer que este modelo de descentralização não é o modelo de descentralização porque não concordamos todos. Não cumprem a lei, assassinam. Por sua vez, o pesquisador e economista João Mosca diz que, independentemente do nome que se atribuir à instabilidade político-militar, Moçambique está em guerra e os políticos lutam pelo poder para roubarem e não para desenvolver o país. Não estou a dizer que não haja pessoas sérias, há pessoas sérias. Mas eu estou para descobrir alguém que foi ministro, que foi diretor e saiu mais pobre de quando entrou lá. Estou para descobrir não consigo descobrir nenhum aqui. Se vocês vão ver a lista que circula por aí na internet dos 10 moçambicanos mais ricos, não há nenhum que não foi político ou que não é político hoje. Como é que isso é possível? E agora são os filhos e as filhas, os sobrinhos, os tios. A sociedade civil ameaça parar o país caso as crises político-militar e económica permaneçam. A audição popular sobre a paz é organizada pelo Parlamento Juvenil e várias organizações da sociedade civil através do painel criado para monitorar o diálogo para a paz. Roberto Tibana questiona a proposta de lei de mobilização e requisição aprovada terça-feira passada pelo Conselho de Ministros. Tibana diz que o momento de tensão política que o país atravessa é impróprio para discutir uma lei que visa atribuir mais poderes às Forças Armadas de Defesa de Moçambique. O Conselho de Ministros, nesta sessão... Na terça-feira passada, o Conselho de Ministros anunciou a aprovação da proposta de lei de mobilização e requisição que visa atribuir ao setor das Forças Armadas mais poder para ter recursos. Nós estamos a aproximar a realização da reunião máxima do nosso partido. Costumamos envolver todos os membros a partir de base, a partir das células, através dos comitês de círculo, até este momento. Portanto, aqui foi precisamente o aprofundamento das contribuições que todos os membros simpatizantes, militantes da Frelimo, deram, portanto, desde a célula. Portanto, aqui foi o aprofundamento e enriquecimento dessas contribuições. Os moçambicanos podem esperar das decisões aqui tomadas ver a sua vida melhorar nos próximos. E sempre tem que esperar aquilo que a Frelimo sempre tem prometido e tem realizado. Portanto, tem que esperar que das decisões
das orientações que vão sair do 11º Congresso sempre vai orientar o Estado moçambicano no seu desenvolvimento econômico e social. Muito obrigado. Portanto, Ricardo Machava, devolvo a palavra a si. Muito bem, Francisco Malhate, na verdade a sala em pouco tempo ficou com pouca gente, porque de facto foram 3 dias de debates intensos, se calhar com algum momento de exaustão, por isso não consigo ter alguém aqui para poder intervir, para poder também tecer o seu comentário, a leitura em relação a esses 3 dias. A verdade é que, se calhar, se não houver mais motivos desse lado, temos encerrar esta transmissão, uma transmissão que foi possível graças a uma vasta equipa da STV. Francisco Malhate, desde mesmo o fecho, a tua responsabilidade desse lado. Está bem? Procura por mim. Sim, poder. Muito bem, portanto, a sala está neste momento praticamente já semi-vazia. As delegações vão saindo daqui deste local que foi o epicentro das atenções desde o sábado até hoje, segunda-feira. Gersílio Chirinda, a palavra é sua. Encerramos assim a transmissão deste evento que estivemos a fazer desde sábado até hoje, segunda-feira, aqui no município da Matola. Muito obrigado, Ricardo Machava e Francisco Malhate. O nosso caro telespectador notou a brusca aterragem no Noite Informativa devido às últimas incidências do lado do município da Matola, mesmo em volta da reunião. E deste lado voltamos ao ar com o Noite Informativa para recuperar a matéria que dá conta de que Roberto Tibana questiona a proposta de lei de mobilização e requisição aprovada terça-feira passada pelo Conselho de Ministros. Tibana diz que o momento de tensão política que o país atravessa é impróprio para se discutir uma lei que visa atribuir mais poderes às forças de defesa de Moçambique. O Conselho de Ministros, nesta sessão. Na terça-feira passada, o Conselho de Ministros anunciou a aprovação da proposta de lei de mobilização e requisição que visa atribuir ao setor das Forças Armadas mais poder para ter recursos humanos e materiais para o seu devido funcionamento. Quando o governo achar que as circunstâncias estão criadas... Para Roberto Tibana, não faz sentido que o país se preocupe com esta lei no momento em que procura soluções para o restabelecimento da paz. O problema do contexto das leis também conta muito. É por isso que eu fiquei assustado com aquela lei, quando ela surge no momento em que nós estamos no agudizar de um conflito militar, em que estamos a falar de paz, e em vez de encontrarmos as leis que devem cimentar a democracia e a paz, estamos a correr para leis que é para ainda mobilizar mais para o esforço de guerra. Roberto Tibana falava esta segunda-feira em Maputo, no painel criado para monitorar o diálogo para a paz. Cidadãos abordados pela nossa equipa de reportagem em Nampula consideram lamentável e triste a situação que o país atravessa. Mesmo assim, é que eles montaram-se, ou melhor, disseram otimistas e acreditam ser possível o alcance de uma paz efetiva através de um acordo entre o governo e a RENAM. Ana Guina, diretora da Escola Superior de Estudos Universitários de Nampula, faz uma avaliação positiva do percurso que o país teve após os acordos de paz assinados em Roma, marcando o fim de cerca de 16 anos de guerra. Permitiu a reconstrução de infraestruturas que algumas delas estavam danificadas devido à guerra e outras devido ao tempo de vida. Algumas escolas, centros de saúde, pontes, estradas. E nós notamos que durante aqueles 16 anos de guerra havia muito êxodo rural. As pessoas começaram a tomar consciência para retornarem às suas terras, para praticarem a agricultura. Foram dados muitos passos. Zonas onde não havia escolas primárias, já conseguimos encontrar escolas primárias, conseguimos encontrar centros de saúde. Nós vemos que a maior parte das pessoas que praticavam agricultura já se preocupam em frequentar a alfabetização.
Outros cidadãos abordados referem ser lamentável e triste que após este período o país volta a viver situações de instabilidade com ataques em algumas províncias. Contudo, estes acreditam no alcance de uma paz efetiva saída do acordo entre o governo e a Renamo. Com muita pena, não podemos construir esse processo democrático com base no sangue. Este sangue, como eu sempre disse, reclama por reconciliação, reclama por negociações mais sérias que visem de fato parar com esta situação. Nós queremos apelar às forças que estão em conflito para que repensem, porque mesmo o equilíbrio deste país não se fará com base nas armas, far-se-á com base no conhecimento, no saber, no dominarmos os nossos próprios recursos. Quando nós demos Assalamu alaikum, estamos a dizer a paz esteja consigo, porque afinal o Islã em si é paz. Então, até em contrapartida, nós estaríamos a exigir o governo e a Renamo para nos devolverem a paz, nós como um povo. Vamos a lamentar a situação que a gente vive hoje. Esta via do distrito de Mucovolas, em particular em Mekua, houve incêndio agora, fala-se de carro, tem um polícia de trânsito. Então a situação que o país vive é triste. Ao nível da província de Nampula, foram agendadas várias atividades para assinalar a passagem do 4 de outubro. O Moza Banco deverá ser vendido na totalidade para salvaguardar os interesses dos depositantes face à instabilidade financeira recentemente divulgada. O Banco de Moçambique convocou a imprensa hoje para esclarecer as zonas de penumbra em relação à instabilidade financeira do Moza Banco. Começou por aclarar que os problemas começaram no segundo trimestre deste ano, quando subiram os custos administrativos, acompanhados por uma redução significativa do produto bancário, isto é, ganhos diretos na atividade de depositar e emprestar dinheiro. Segundo a administradora do Banco Central, Joana Matsombe, a situação é de tal ordem que o Moza Banco acabou por não merecer o resgate que está previsto na lei. Existe aqui uma facilidade para casos em que os bancos experimentem alguma dificuldade do ponto de vista de liquidez, que nós chamamos de assistência de liquidez, portanto, assistência à liquidez de emergência, mas para tal é preciso que o banco observe a determinados requisitos. E um dos requisitos é que tenha pelo menos o ratio de solvabilidade no nível exigido, que é de 8%. Este banco não reunia esse requisito, logo não podia ter acesso a esta facilidade. A principal causa da instabilidade do Moza Banco, na visão do Banco Central, reside no fato de não ter sido feita a recapitalização que poderia completar o ajustamento do capital realizado em Assembleia Geral daquele banco. O Moza Banco, depois que começaram a degradar-se os rácios prudenciais, decidiu, em Assembleia Geral, aumentar o capital. Só que acaba não cumprindo com a sua própria decisão em 100%. Acabou cumprindo apenas em 80%. Mas nem tudo é tão negativo. O crédito mal parado do Moza Banco, por exemplo, está em 8%. Do ponto de vista de crédito mal parado, para nós não é a verdadeira causa, tendo em conta que o rácio deste indicador, tanto o nível de crédito mal parado, situa-se em 8%, ligeiramente acima daquilo que é considerado o normal, que é 5,3%. Mas a instabilidade que se instalou levou o Banco Central a decidir pela venda da totalidade do Moza Banco, estando agora aberto a propostas de investidores interessados. O que nós queremos é trazer ao funcionamento a normalidade do banco, enquanto se prepara e se identifica prováveis interessados em comprar o banco. Não vai ser vendido por partes, vai ser vendido na sua totalidade. A administradora do Banco de Moçambique explicou também que, de um modo geral, o sistema financeiro nacional é estável e que o incidente do Moza Banco não gerou corrida generalizada para a retirada dos depósitos. Os municípios de Maputo e Matola registraram hoje uma situação de crise de transporte semicoletivo de passageiros, o que resultou em enchente nas paragens
Em causa está a alegada retirada de viaturas pelos transportadores em protesto contra aumento de preços de combustíveis. Poucos carros a transportar passageiros, paragens cheias e agentes da polícia espalhados por vários pontos foi o cenário vivido esta segunda-feira no município de Maputo e Matola. O cenário era mais notório nos bairros periféricos, com destaque para Maguanine, Machacane e Costa do Sol na cidade de Maputo, bem como Patrício Lumumba e T3 na Matola. Utentes entrevistados pela STV mostraram-se agastados com a situação. Dizem que os transportadores não aceitam levar passageiros, alegando o elevado custo de combustível. Estamos aqui há 2 horas de tempo. Só apareceu um Kawasa que é carregado. Mas não aparecem por quê? Não sei, dizem que há greve por causa de combustível que subiu, sei lá. E nós que vamos trabalhar estamos a passar mal, tá vendo? Estou aqui há 10 horas, estou atrasado. Eu queria entrar às 11h30, mas ainda estou aqui um bocado distante. E assim como é que vai fazer? Não sei, só posso desistir, né? A situação está caótica, já estamos há alguma hora de tempo à espera dos chapas. Não estavam a carregar, só um chegou, depois foi. Para garantir segurança e evitar situações de manifestações, várias brigadas da Polícia de Proteção Civil e de choque, agentes da Polícia Municipal, juntamente com a Força Canina, foram colocados em várias paragens. Um automobilista confirmou à nossa equipa de reportagem que vários transportadores optaram por parquear viaturas devido ao elevado custo de combustível. Muitos chapeiros pararam, muitos mesmo. Bom, no cômputo geral todas as rotas paralisaram. No princípio da manhã houve algum movimento dos carros, depois recolheram para as casas, porque de facto quando eles vão abastecer 2.000 meticais, para depois eles conseguirem fazer mais 3.500 meticais não é fácil. Se o custo é elevado, por exemplo, por que é que o senhor está a trabalhar? Eu estou a trabalhar porque estou a fazer conta própria nesse caso. Portanto, eu vou fazer as minhas matemáticas. Mas o que era ideal é se houvesse um entendimento entre o patronato, uma vez que o governo se responsabiliza em subsidiar o transporte. Então, seria melhor que o patronato arreasse as receitas do combustível diária para 1.000 meticais. Então, ele esperando que ele vai ter a compensação lá no governo. Então, o motorista vai ter que trabalhar conseguindo os 3.000 meticais para tirar 2.000 meticais para abastecer o carro. Normalmente esses carros trabalham por 2.000 meticais por diário. O governo e as associações de transportadores estão em conversações a debater sobre o reajuste de aumento da tarifa de transporte semicoletivo de passageiros. E o presidente da Federação Moçambicana dos Transportadores Rodoviários, Castigo Nhemane, disse que os transportadores filiados à sua organização não estão a fazer nenhuma greve e que a confusão é gerada por falta de compreensão. A FEMATRO distancia-se de toda e qualquer forma de manifestação que possa decorrer resultante da subida do preço de combustível. No momento, decorrem conversações entre o grupo e o governo. Dizer que não há nenhuma paralisação, houve sim alguma agitação porque alguns transportadores não se fizeram a estrada às primeiras horas, não é fazendo paralisações ou tumultos na estrada ou nos terminais que vai trazer a solução. Para nós, a solução é dialogando com o governo, é o que nós estamos a fazer. Todos nós ouvimos o anúncio de Sua Excelência o Ministro a dizer que qualquer valor que estiver acima do 31 meticais, que é o teto que foi encontrado em 2008, será compensado. Os não licenciados, eu distancio-me a falar deles, porque nós somos uma federação, nós respondemos por operadores que trabalham dentro das normas estabelecidas no país. Agora, no que se refere à compensação dada aos transportadores pelo governo, a FEMATRO esclarece que só é válida aos transportadores urbanos. A compensação que o governo dá aos operadores é aos operadores de transporte urbano apenas. Portanto, nós temos que estar cientes de que o transporte interdistrital não é compensado, interprovincial não é compensado. Esse transporte, logicamente, em coordenação com os governos locais, terá que nos próximos dias sofrer alguma alteração, a não ser que o governo esteja em condições de subsidiar, de dar compensação
a todo o transportador nacional. Situação é essa que nós, pior nas condições que o país hoje se encontra, mesmo em 2008 não foi possível, por isso que se escolheu apenas o transporte urbano. Castigo Inhamane exortou aos transportadores que não têm a situação legalizada para o fazerem, de modo a poderem beneficiar da compensação. Um jovem foi detido pela polícia no Chimoio depois de ter sido encontrado com uma arma e farda do exército moçambicano. A polícia o acusa de estar a usar este material para a prática de crimes. Paulo Mário encontra-se nas celas da 4ª Esquadra em Chimoio, indiciado de prática de assaltos com recurso a esta arma e farda militar. Este meliante não só ameaçava os outros cidadãos a nível daquela comunidade, como também assaltava estes cidadãos. Então, trabalhamos esta denúncia e foi possível chegar a este resultado. E estamos perante um caso de posse ilícita não só deste armamento, mas também deste fardamento. Paulo desmente todas as acusações e diz ter-lhe sido dada a arma por um patrão, uma vez que ele trabalha como segurança. A arma do patrão, ele vem em casa do patrão. Ele faz couve, tsunga, essa coisa, produto alimentar. E esse uniforme militar, como é que para nas suas mãos? Esse uniforme militar aqui foi há muito tempo. Eu estava em Maputo a jogar para ele, a trabalhar para ele mesmo patrão, mas em casa da mãe. Um colega, quase um brada, perderam a vida. A mãe me entrega isso aqui, disse isso aqui é teu amigo, faço de teu amigo, então fica lá com isso aqui. Eu acabei ficando com aquilo ali porque era muito brada meu, fiquei com aquilo ali. Ainda em Manica, a PRM desmantelou, no distrito de Macossa, uma rede de produtores de suruma. Munícipes, sobretudo utentes em Nacala, estão agastados com o nível de atendimento nos hospitais locais e apontam o período noturno como sendo mais complicado para cidadãos que procuram para quem quer ter acesso aos serviços de saúde. De acordo com munícipes, sobretudo utentes, que decidiram quebrar o silêncio, o problema do alegado mau atendimento que se verifica nos hospitais a nível da cidade portuária de Nacala é mais notório durante o período noturno, uma vez que os funcionários afetos nas urgências condicionam o atendimento público aos doentes que se apresentam nas unidades sanitárias em estado crítico. Há uma vez que cá cheguei, o atendimento foi muito estranho, que até meu sobrinho chegou de morrer ali mesmo, até é porque o nome assim não teve assim, porque foi uma coisa que eu tinha sentido muito, quase queria aproximar para questões de reclamar, que não foi assim, porque o que estava a acontecer? Naquela altura, o enfermeiro vendo que a criança estava ali mal, mas estava a mexer o telefone. As pessoas aparecem e encontram o espaço cheio, mas de noite não há um bom atendimento, porque não há pessoas para atender os utentes. No momento que nós aparecemos, encontramos sempre cheio e quando estamos a pedir para os enfermeiros atenderem, dizem que não está o pessoal do turno. Tinha problemas de malária, neste caso sintoma de malária, mas encontrei uma senhora que estava a atender neste caso no Banco de Socorro. Ela proibiu-me de imediatamente para que voltasse no dia seguinte. Ela proibiu-me atender, dizendo que ela só atende casos graves. A partir das 21 horas ninguém pode aparecer, senão que seja grave. Entretanto, para além do alegado mau atendimento, os municípios de Nacala que falaram às câmaras da STV dizem que vezes sem conta vêm-se obrigados a percorrerem cerca de 200 quilômetros até a cidade de Nampula para ter acesso a alguns serviços básicos. Toda a cidade naquela situação de saúde está mal. Quer ao nível do centro, aliás, do Hospital Distrital de Nacala, lá em Matapu, também aqui no centro urbano, mesmo em Acume, tem problemas graves. E eu vou citar um dos exemplos, caso de mordidas, neste caso com cães. Aqui não existe a vacina não é, contra a raiva. Não tem isto. E eu não sei porquê. A raiva é uma doença muito grave, mas em Nacala não existe tratamento deste tipo de doença. Deve recordar que a cidade portuária de Nacala, com pouco mais de 250 mil habitantes, conta com um total de 14 unidades sanitárias e deste número, apenas o Hospital Distrital é que dispõe do serviço de internamento, composto por 160 camas. Notícia acabada de chegar da conta de que 3 pessoas morreram num naufrágio na província de Tete, concretamente no distrito de Mutarara. Seguiam na embarcação, ora naufragada, 16 pessoas, sendo que 6 foram recuperadas com vida
e 7 continuam desaparecidas. A esta altura, o contacto é com o comandante distrital de Mutarara, Jorge Sebastião, ou melhor, Sebastião Jorge. Muito boa noite. O que é possível avançar a esta altura? Consegue-me ouvir, Sr. Comandante? Boa noite. Infelizmente não foi possível o contacto com o comandante distrital de Mutarara para a confirmação, não só confirmação, mas também a apresentação dos contornos deste naufrágio que ocorreu hoje, tanto no distrito de Mutarara, em Teto, onde 3 pessoas morreram e 6 foram recuperadas com vida, 7 continuam desaparecidas. Vamos a esta altura sair para uma curta pausa, voltamos já a seguir com o melhor de informação. Até já. O trabalhador já não produz, está na bicha do arroz, está na bicha da carne. Quando chega a casa, não encontra o jantar feito, porque a esposa foi para a bicha, porque as filhas foram para a bicha, as crianças perdem a noite na bicha. Em muitas lojas hoje, organiza-se a falta de produtos. Não há o cuidado de encomendar antes de acabar. A loja recebe 50 sacos de farinha, 30 sacos de açúcar, 30 sacos de arroz, recebe sabão, óleo, batata. Vai vender até acabar. Acaba primeiro o açúcar, depois o arroz, depois o sabão, depois a batata e finalmente o óleo e a farinha. Quando já não tem nada, quando as prateleiras já estão vazias, o responsável vai ao armazém e diz: já vendi tudo. Portanto, como já vendi tudo, senhor chefe, missão cumprida. Um país sem ídolos é um país sem referências. Maior parte para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para aqueles. Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Uma vez mais, muito boa noite, de volta, noite informativa. Vamos a esta altura insistir para a província de Inhambane, concretamente o distrito de Mutarara. Vamos estabelecer contacto com Tete, e não Inhambane, onde no distrito de Mutarara houve registro de um naufrágio. Portanto, 3 pessoas foram confirmadas mortas e outras 6 foram resgatadas com vida e 7 pessoas continuam desaparecidas. A esta altura, o contacto é com o Sr. Sebastião Jorge, que é comandante da PRM a nível de Mutarara. Muito boa noite, Sr. Comandante. O que é possível a esta altura avançar? Muito boa noite. Era para só retificar, hein? São 6 desaparecidos. 7 desaparecidos, sim. 7 recuperados. 7 recuperados, sim. 3 também recuperados, mas já mortos.
Ok. Portanto, 17 pessoas seguiam na embarcação. Todas são novas pessoas, 9 pessoas recuperadas. Entre essas 9, 13 mortas e 7 vivas. Tá bem? E o que aconteceu exatamente? Bem, a população sabe que faz as suas produção na ilha do Rio Zambeze. Então, entendo que devem ir tanto buscar os seus artigos lá na ilha, organizaram-se entre eles e foram tanto abraçar uma canoa caseira, que não é barco, né? De sempre. Então, foram pelo caminho e numa dada altura, tanto a canoa emergiu. Daí, cada um tinha que arranjar forma de escapar. Mas então, não se deu como deve ser. Toda a gente tinha que tanto estar na água. E daí recebemos uma informação muito tarde, contudo fizemos tudo por tudo e fomos atrás e conseguimos recuperar 7 pessoas vivas, 3 mortas e 6 estão desaparecidas. Que meios é que estão a ser usados para proceder às buscas? Estamos a usar um barco de 6 lugares, né? De NGC. Então o governo organizou combustível e conseguimos tanto fazer essas atividades. Sr. Comandante, há esperança de encontrar as outras pessoas com vida? Não posso fundamentar, porque trata-se de um naufrágio. Então, confirmar que vamos encontrar vivas não é possível, a não ser que tenha talvez a sorte de cada um. Nessa altura podemos ter o resultado. Agora, fundamentar sim ou não. Mesmo é provável que não vamos apanhar na sua totalidade o corpo, né? Do ponto de vista de tempo, que clima é que se vive? Estamos perante uma situação em que os ventos contribuem para trabalhos de buscas, por exemplo? Bem, neste momento está a fazer muita ventania aqui. Isso, quer dizer, é a resposta das chuvas que estão decorrendo a província de Maputo e Sofala, assim como Zambeze também. Então aqui sofremos tanto ventanias. Tá. Sr. Comandante, uma última questão. Já foram identificados os corpos das 3 vítimas mortais? Foram identificadas as famílias? As famílias sim, já estão neste momento. Perdemos o contacto, mas ficou o essencial. Estávamos em contacto com o comandante da PRM a nível de Mutarara, na província de Tete, mesmo a confirmar a ocorrência deste naufrágio, e 3 pessoas foram dadas, aliás, confirmadas mortas, sendo que 6 estão desaparecidas e 7 pessoas recuperadas com vida. Uma notícia que poderemos desenvolver noutros blocos informativos. Agradecer o Sr. Sebastião Jorge, portanto, o comandante da PRM a nível de Mutarara, pela sua abertura e fornecimento desta notícia. Vamos olhar para outras notícias. Arrancou hoje a campanha de vacinação contra a cólera no distrito de Nampula.
uma ação que vai atingir 193 mil pessoas de um total de 6 bairros considerados propensos à eclosão da doença, que ciclicamente se registra naquele ponto do país. Antes do responsável do depósito sair para casa, ele deve sempre ter a visita à unidade, à farmácia pública, para saber quais são os medicamentos mais necessários que devem existir à noite para serem usados. Porque podemos dizer que nem todas as doenças devem vir à noite. Há doenças que devem ser atendidas de dia com o médico para ter o seu tratamento. As doenças mais noturnas são aquelas doenças de emergência. Estamos a falar de altas febres, de vômito, de diarreia, de acidentes de aviação. São essas doenças que devem ser atendidas no banco de socorro. Mas aquelas doenças normais, gerais, devem vir de dia para poderem encontrar a consulta médica e ter uma receita feita pelo médico na sala de consulta. Não é para qualquer um que seja mordida por cão, devemos dizer que deve ser aplicada esta vacina. A vacina tem suas normas. Uma das normas é que, em primeiro lugar, depois de se apresentar numa unidade sanitária, nós temos que procurar trabalhar com os serviços distritais de atividades econômicas para podermos averiguar este cão que mordeu este cidadão, que tipo de cão é. Se é um cão doméstico, temos que procurar saber com o dono do cão para saber se o cão está tratado ou não. Queremos dizer se é um cão vacinado ou não. E se for um cão vacinado, este cidadão não precisa de ser dado a vacina antirrábica. O que é importante é que este local que foi mordido deve ser lavado com água e sabão e podemos vacinar esta cidadão talvez com vacina antitetânica. 9 da noite, mais 40 minutos, notícias internacionais. Jorge Carlos Fonseca foi reeleito presidente de Cabo Verde. Fonseca concorreu com o apoio do Movimento para a Democracia. Carlos Fonseca conquistou mais de 70% dos votos, segundo os resultados provisórios, quando estão apurados 90% das 1.265 mesas de votação. O candidato independente Albertino Graça foi o segundo candidato mais votado, conquistando 22,6%. O terceiro candidato mais votado foi Joaquim Monteiro, do Partido Popular, que garantiu 3,4% dos votos. Até então, os observadores ainda não se pronunciaram sobre o processo, mas dados indicam que houve uma taxa de abstenção recorde em comparação com os processos anteriores. A democracia em Cabo Verde é regularmente elogiada a nível internacional, sendo considerada um exemplo de transição de poder em África. Colombianos rejeitam em referendo o acordo de paz do governo com a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, as FARC. Deste modo, os colombianos decidiram não apoiar o acordo de paz assinado no dia 26 de setembro entre as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e o presidente Juan Manuel Santos. O não ganhou com pouco mais de 50% dos votos. A rejeição foi mais acentuada nos distritos, diferentemente das cidades, onde em grande escala prevaleceu o sim. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, reconheceu a derrota depois de ter feito o alcance da paz a meta da presidência. Agora vamos a decidir entre todos qual é o caminho que devemos tomar para que a paz, essa paz que todos queremos, seja possível e salga todavía mais fortalecida de esta situação. Não me rendiré. Timonchenko, líder das FARC, declarou também que a violência armada não pode mais acontecer e que a paz deve manter-se como objetivo. Las FARC mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro. Al pueblo colombiano que sueña con la paz, que cuente con nosotros. La paz triunfará. Os defensores do não argumentam que o acordo não pode prosseguir sem que sejam julgados os guerrilheiros desmobilizados que cometeram graves crimes de guerra. O resultado do referendo é inesperado e surpreendeu a comunidade internacional, que tanto elogiou o entendimento na Colômbia.
O presidente declarou antes do referendo que não tinha um plano B no caso de o não ganhar, como se verificou. Entretanto, marcou uma reunião de emergência do governo para esta segunda-feira. O Partido dos Trabalhadores de Lula da Silva foi o principal derrotado na primeira volta das eleições municipais do Brasil, que decorreram no último domingo. Nesta primeira volta, numa altura em que a maior parte dos resultados estão apurados, o partido ganhou em 251 municípios dos 5.568 em disputa. Os resultados representam menos de metade dos 635 presidentes que o PT conseguiu eleger no final das duas voltas em 2012, descendo do terceiro para o 10º partido mais votado. O partido perdeu, inclusive, várias autarquias na região de São Paulo, que costumava controlar, além de ter sido afastado o atual presidente da Câmara de São Paulo, principal cidade do país. O PT, que governou o Brasil por 13 anos, foi castigado após Dilma Rousseff ser destituída e Lula da Silva, uma figura histórica do partido, é arguido em 2 processos da Operação Lava Jato, o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Enquanto o PT declina, o PSDB e o PMDB do atual presidente Michel Temer são os maiores vencedores destas eleições, conquistando até então a maioria das capitais estaduais. Pelo menos 52 pessoas morreram num tumulto registrado no tradicional festival Oromo Irecha, em Addis Abeba, na Etiópia. O evento religioso rapidamente se transformou numa manifestação contra o governo etíope. No meio do caos, pelo menos 50 pessoas perderam a vida. Milhares de pessoas reuniram-se num lago sagrado na cidade de Bishoftu para participar na cerimônia Irecha, que marca o fim da estação das chuvas. Os manifestantes atiraram pedras e garrafas contra o governo e a cruzar os pulsos acima da zona da cabeça, um gesto contra o governo da Etiópia que se tornou famoso através de um atleta nos Jogos Olímpicos. A polícia tentou dispersar os manifestantes, disparando gás lacrimogéneo. Os disparos provocaram pânico e correria. Pelo menos 50 pessoas caíram, umas por cima das outras, numa vala com vários metros de profundidade. O governo regional indicou que todas as pessoas morreram no tumulto e não por causa das medidas tomadas pela polícia e consideram um erro da imprensa que responsabiliza as autoridades. A Etiópia vive atualmente um movimento de protestos contra o governo sem precedentes na última década. Esses atos começaram na região Oromo em novembro de 2015 e estenderam-se durante o verão para a região Amara, no norte. Os Oromo e os Amara representam cerca de 60% da população etíope e protestam contra o que consideram um domínio hegemônico de outra etnia, os Tigrei, originários do norte do país. As organizações da sociedade civil em Moçambique dizem que as decisões da Comissão Mista não vão satisfazer os anseios dos moçambicanos porque servem aos interesses de apenas 2 partidos. A sociedade civil exige que o governo em Renamo encontre soluções para repor a paz a todos os moçambicanos. Dessas leis. Salomão Moiana, Fátima Mimbiri, Roberto Tibana e João Mosca juntaram-se esta segunda-feira em Maputo num painel que visava fazer uma audição popular sobre a paz. É que, no seu entender, o governo e a Renamo estão a manipular a paz e não procuram incluir o povo na busca de soluções. Porque também quando chega a vez da aplicação dessas leis... Moiana diz que nunca houve reconciliação entre os moçambicanos. O mesmo posicionamento é defendido por Fátima Mimbiri, que diz também que Moçambique é um país anormal e que a Comissão Mista está à procura de soluções para as preocupações da Renamo e não do povo. Nunca houve um programa abrangente de reconciliação nacional, uma verdadeira reconciliação entre nós. O que tem havido são leis. Quando chega a vez da aplicação dessas leis, funciona a lei do mais esperto. O consenso que se vai encontrar, ele não vai resolver definitivamente os problemas que nos colocaram nesta situação. Neste momento o problema é porque a Renamo está insatisfeita. Mas a Renamo está insatisfeita, mas nós temos também milhões de moçambicanos insatisfeitos. Hoje
hoje estamos a resolver o problema da Renamo e o problema dos milhões de moçambicanos, como é que nós resolvemos? Até que ponto é que nós, como cidadãos, estamos a ser envolvidos em todo o processo de discussão para que tenhamos um processo de descentralização no qual nós, como moçambicanos, nos revemos e daqui a 10, 20 anos, 30 anos, não venham outros grupos de pessoas e dizer que este modelo de descentralização não é o modelo de descentralização, porque não concordamos todos. Não cumprem a lei, assassinam. Por sua vez, o pesquisador e economista João Mosca diz que, independentemente do nome que se atribuir à instabilidade político-militar, Moçambique está em guerra e os políticos lutam pelo poder para roubarem e não para desenvolver o país. Não estou a dizer que não haja pessoas sérias, há pessoas sérias, mas eu estou para descobrir alguém que foi ministro, que foi diretor e saiu mais pobre de quando entrou lá. Estou para descobrir um, não consigo descobrir nenhum aqui. Se vocês vão ver a lista que circula por aí na internet dos 10 moçambicanos mais ricos, não há nenhum que não foi político ou que não é político hoje. Como é que isso é possível? E agora são os filhos e as filhas, os sobrinhos, os tios. A sociedade civil ameaça parar o país caso as crises político-militar e económica permaneçam. A audição popular sobre a paz é organizada pelo Parlamento Juvenil e várias organizações da sociedade civil através do painel criado para monitorar o diálogo para a paz. Roberto Tibana questiona a proposta de lei de mobilização e requisição aprovada terça-feira passada pelo Conselho de Ministros. Tibana diz que o momento de tensão política que o país atravessa é impróprio para se discutir uma lei que visa atribuir mais poderes às Forças Armadas de Defesa de Moçambique. O Conselho de Ministros, nesta sessão. Na terça-feira passada, o Conselho de Ministros anunciou a aprovação da proposta de lei de mobilização e requisição que visa atribuir ao setor das Forças Armadas mais poder para ter recursos humanos e materiais para o seu devido funcionamento. Quando o governo achar que as circunstâncias estão criadas... Para Roberto Tibana, não faz sentido que o país se preocupe com esta lei no momento em que procura soluções para o restabelecimento da paz. O problema do contexto das leis também conta muito. É por isso que eu fiquei assustado com aquela lei, quando ela surge no momento em que nós estamos no agudizar de um conflito militar, em que estamos a falar de paz, e em vez de encontrarmos as leis que devem cimentar a democracia e a paz, estamos a correr para leis que é para ainda mobilizar mais para o esforço de guerra. Roberto Tibana falava esta segunda-feira em Maputo, no painel criado para monitorar o diálogo para a paz. Cidadãos abordados pela nossa equipe de reportagem em Nampula consideram de lamentável a situação que o país atravessa. Mesmo assim, eles mostram-se otimistas e acreditam ser possível o alcance de uma paz efetiva. Ana Guina, diretora da Escola Superior de Estudos Universitários de Nampula, faz uma avaliação positiva do percurso que o país teve após os acordos de paz assinados em Roma, marcando o fim de cerca de 16 anos de guerra. Permitiu a reconstrução de infraestruturas que algumas delas estavam danificadas devido à guerra e outras devido ao tempo de vida. Algumas escolas, centros de saúde, pontes, estradas. E nós notamos que durante aqueles 16 anos de guerra havia muito êxodo rural. As pessoas começaram a tomar consciência para retornarem às suas terras, para praticarem a agricultura. Foram dados muitos passos. Zonas onde não havia escolas primárias, já conseguimos encontrar escolas primárias, conseguimos encontrar centros de saúde. Nós vemos que a maior parte das pessoas que praticavam agricultura já se preocupam em frequentar a alfabetização. Outros cidadãos abordados referem ser lamentável e triste que após este período o país volta a viver situações de instabilidade com ataques em algumas províncias. Contudo, estes acreditam no alcance de uma paz efetiva saída do acordo entre o governo e a Renamo. Com muita pena, não podemos construir esse processo democrático com base no sangue. Este sangue, como eu sempre disse, reclama por reconciliação, reclama por negociações mais sérias que visem de fato parar com esta situação. Nós queremos apelar às forças
que estão em conflito para que repensem, porque mesmo o equilíbrio deste país não se fará com base nas armas, far-se-á com base no conhecimento, no saber, no dominarmos os nossos próprios recursos. Quando nós dizemos assalamu alaikum, estamos a dizer a paz esteja consigo, porque afinal o Islã em si é paz. Então, até em contrapartida, nós estaríamos a exigir o governo e a RENAMO para nos devolverem a paz, nós como um povo. Vamos a lamentar a situação que a gente vive hoje. Esta via do distrito de Mucovolas, em particular em Mekua, houve incêndio agora, fala-se de carro, tem um polícia de trânsito. Então a situação que o país vive é triste. Ao nível da província de Nampula, foram agendadas várias atividades para assinalar a passagem do 4 de outubro. Mozabanco deverá ser vendido na totalidade para salvaguardar os interesses dos depositantes face à instabilidade financeira recentemente divulgada. O Banco de Moçambique convocou a imprensa hoje para esclarecer as zonas de penumbra em relação à instabilidade financeira do Mozabanco. Começou por aclarar que os problemas começaram no segundo trimestre deste ano, quando subiram os custos administrativos, acompanhados por uma redução significativa do produto bancário. Isto é, ganhos diretos na atividade de depositar e emprestar dinheiro. Segundo a administradora do Banco Central, Joana Matsombe, a situação é de tal ordem que o Mozabanco acabou por não merecer o resgate que está previsto na lei. Existe aqui uma facilidade para casos em que os bancos experimentem alguma dificuldade do ponto de vista de liquidez, que nós chamamos de assistência de liquidez, portanto, assistência à liquidez de emergência, mas para tal é preciso que o banco observe a determinados requisitos. E um dos requisitos é que tenha pelo menos o ratio de solvabilidade no nível exigido, que é de 8%. Este banco não reunia esse requisito, logo não podia ter acesso a esta facilidade. A principal causa da instabilidade do Mozabanco, na visão do Banco Central, reside no fato de não ter sido feita a recapitalização que poderia completar o ajustamento do capital realizado em Assembleia Geral daquele banco. O Mozabanco, depois que começaram a degradar-se os rácios prudenciais, decidiu, em Assembleia Geral, aumentar o capital. Só que acaba não cumprindo com a sua própria decisão em 100%. Acabou cumprindo apenas em 80%. Mas nem tudo é tão negativo. O crédito mal parado do Mozabanco, por exemplo, está em 8%. Do ponto de vista de crédito mal parado, para nós não é a verdadeira causa, tendo em conta que o rácio deste indicador, tanto o nível de crédito mal parado, situa-se em 8%, ligeiramente acima daquilo que é considerado o normal, que é 5,3%. Mas a instabilidade que se instalou levou o Banco Central a decidir pela venda da totalidade do Mozabanco, estando agora aberto a propostas de investidores interessados. O que nós queremos é trazer ao funcionamento a normalidade do banco, enquanto se prepara e se identifica prováveis interessados em comprar o banco. Não vai ser vendido por partes, vai ser vendido na sua totalidade. A administradora do Banco de Moçambique explicou também que, de um modo geral, o sistema financeiro nacional é estável e que o incidente do Mozabanco não gerou corrida generalizada para a retirada dos depósitos. Ora bem, saímos a esta altura para mais um curto intervalo. Voltamos dentro de instantes com o melhor de informação. Até já. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a RENAMO está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto, bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol.
os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Não haverá nenhum homem, não haverá nenhuma força capaz de derrubar. A luta continua. A independência total e completa de Moçambique. Trabalhamos para a nossa república. Primeiro, melhorar a tua vida. Melhora a vida da nação, do país. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta, noite informativa. Terminou há pouco mais de uma hora a reunião de quadros da Frelimo, que durante 3 dias juntou tanto membros do Partido Frelimo num processo de tomada de decisão e agenda tanto do 11º Congresso que decorre no próximo ano. Vamos a esta altura recuperar o discurso do Presidente da Frelimo e Presidente da República, mesmo em volta do encerramento deste evento. Caros camaradas, os 3 dias foram de intenso trabalho. A qualidade das intervenções e dos debates havidos em torno da proposta de teses demonstrou o alto nível de maturidade política das diferentes gerações de quadros. Queremos mais uma vez felicitar e reconhecer a grandeza da nossa Frelimo. Ao longo destes 3 dias, a nossa escola central foi uma vez mais a casa-mãe onde a Frelimo se reuniu para debater as propostas de teses ao 11º Congresso. Um debate que começou na célula e culmina nesta Conferência Nacional. Regressamos às nossas casas mais revigorados. Falaremos aos nossos camaradas e familiares da grande festa que aqui vivemos neste reencontro da nação moçambicana. Falaremos igualmente do entusiasmo das nossas discussões e das decisões que, como Frelimo, juntos aqui tomamos. Ao longo destes 3 dias, reafirmamos a nossa capacidade de mobilização desenvolvida e consolidada em mais de meio século de vida e luta da nossa organização. A Frelimo mobiliza através do seu compromisso inabalável de viver e interpretar corretamente os anseios do povo moçambicano. A Frelimo estrutura as respostas e soluções dos problemas identificados em cada momento e mobiliza o povo na luta pela sua própria emancipação e bem-estar. Caras e caros camaradas, para além dos debates propriamente ditos, as saudações à conferência foram um momento importante do nosso convívio. Nelas, as nossas organizações sociais e as delegações das nossas províncias, em momentos verdadeiramente festivos, encheram esta sala de tanta alegria
os nossos corações ficaram a saltar de contentamento. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para felicitar as organizações sociais do nosso partido e todas as delegações pela excelente qualidade dos números apresentados. Mas também felicitamos pela fertilidade da imaginação e criatividade. A quem dizia: se houvesse segunda volta, então as províncias iam mostrar ainda aquilo que sabem. Sempre que temos um importante evento, temos criações novas, adaptadas e novas formas de mobilização. Aliás, algumas das canções que aqui ouvimos foram especificamente preparadas para esta 10ª Conferência Nacional de Quadros. Parabéns, Frelimo, pela criatividade. Caras e caros camaradas, a 10ª Conferência Nacional de Quadros foi um importante momento de partilha das nossas preocupações, das nossas propostas de soluções e dos nossos sonhos. Foi uma oportunidade para debatermos as expectativas e perspectivas sobre as prioridades estratégicas da Frelimo e de Moçambique. Foi um importante momento de preparação do 11º Congresso. Como tem sido característico nas nossas reuniões, as reuniões da Frelimo, os nossos debates, expectativas e perspectivas são construídas a partir do conhecimento que temos da realidade nacional e internacional. A partilha dessas expectativas e perspectivas pelos membros da Frelimo e dos moçambicanos em geral, quanto às próximas prioridades, tomou forma no debate do projeto das teses a serem apresentadas ao Congresso. Foi um debate franco, aberto, caloroso, com uma elevada capacidade analítica. Foi um debate feito com seriedade e num ambiente de camaradagem e com a responsabilidade própria de um partido maduro. Saudamos, por isso, todos os quadros aqui presentes, em representação dos milhões de membros da Frelimo pelo seu incondicional empenho nos debates. Foi esse empenho que permitiu a esta 10ª Conferência Nacional de Quadros aprofundar as mensagens que as células, os círculos, as zonas, os distritos, as províncias, incluindo a cidade de Maputo e os moçambicanos em geral, propuseram para o 11º Congresso. A partir das discussões havidas e das que depois vão acontecer, o próximo Congresso formulará o programa interno da Frelimo e o programa de desenvolvimento de Moçambique. Com esse programa, continuaremos a construir as bases para o desenvolvimento sustentável e inclusivo do nosso país. Temos certeza de que será um programa mobilizador e, por isso, também ganhador. Caros camaradas, cada um de nós, a todos os níveis e órgãos da Frelimo, tem responsabilidade na procura de soluções para as preocupações com que o povo se confronta no dia a dia. Quando um militante nos coloca uma questão, parte do princípio de que podemos ajudá-lo em alguma coisa. Quando um cidadão nos coloca uma preocupação, é porque olha para nós como uma luz que possa conduzi-lo à solução dessa preocupação. Quando observamos algo anômalo ou errado, espera-se que de imediato possamos ativar a nossa militância, o nosso instinto político, a nossa capacidade de mobilização para o nosso nível resolvermos, esclarecermos, mobilizarmos ou alertarmos aos órgãos competentes sobre o que se passa. A Frelimo somos todos nós aqui presentes. O partido é cada um dos membros. A Frelimo é cada um dos militantes. A Frelimo é a cada um dos quadros colocados em cada canto do nosso país. Alguns de nós têm uma experiência de militância e capacidade de mobilização de mais de 50 anos. Outros têm uma experiência mais recente. Outros ainda têm uma experiência governativa antiga. Outros ainda estão a começar a sua experiência de governação. Estas experiências ganham mais valor quando dentro de nós, dentro dos órgãos, são sincronizados e partilhadas para tornar mais produtivo o processo de procura de soluções para as preocupações dos moçambicanos.
são ainda importantes para relançar a nossa Frelimo como organização para um alcance de maior eficiência, eficácia, disciplina e da coesão interna. É isso que fará com que a Frelimo se mantenha no pedestal maior de referência dos moçambicanos na resolução dos seus problemas. Juntos, unidos, somos mais fortes. Cada um de nós, por mais forte e inteligente que seja, sozinho é demasiado pouco para os desafios da Frelimo e dos moçambicanos. Caras e caros camaradas, todos nós, incluindo aqueles que ficaram em casa e que aqui representamos, somos parte da solução do problema. E temos de levar esta mensagem para os nossos locais de residência, de trabalho e de ação política. Deve ser levada para cada intervenção pública ou privada, porque é disso que se espera de um militante da Frelimo. Todos somos e devemos continuar a ser parte de soluções criativas que levem à melhoria constante do nosso desempenho como militantes, como Frelimo. É este espírito que deve ser transportado para a nossa vida diária. É este espírito que deve ser transportado para a nossa militância no seio do povo. Nas saudações das nossas províncias e das organizações sociais, assim como no debate das teses, quer nas plenárias, quer nos grupos de trabalho, falamos com particular ênfase do imperativo da coesão interna e da disciplina. Os desafios que o nosso país enfrenta requerem um partido cada vez mais forte e cada vez mais coeso. Cada um de nós assume com a sua presença e com a sua participação na discussão de teses a responsabilidade individual e coletiva de assumir a preocupação com a coesão e a disciplina como parte da sua luta diária pela contínua edificação de um partido cada vez mais forte. Para que a Frelimo continue a ser vitoriosa, a mensagem e militância dos seus membros perante o povo moçambicano deve ser cada vez mais eficaz. A coesão e a disciplina ajudam a concentrarmos as nossas intervenções nas verdadeiras preocupações dos moçambicanos, reduzem o risco da excessiva dispersão das nossas intervenções. Por outras palavras, o termo camarada que usamos entre nós como senha do nosso compromisso com os estatutos e programa da nossa Frelimo deve continuar a ter o significado e a virtude de nos aproximar cada vez mais uns dos outros como companheiros da mesma jornada, unidos pela mesma causa, a defesa intransigente e inalienável do povo moçambicano e do interesse nacional. Caros camaradas, o Congresso que se aproxima será, uma vez mais, um momento de reforço da unidade nacional, pilar inabalável, para a consolidação da moçambicanidade e da cidadania, da paz e do rumo que estamos a trilhar para o progresso e bem-estar. Na verdade, o 11º Congresso já começou. É porque a vitória prepara-se, a vitória organiza-se. Iniciamos os preparativos com mais de um ano de antecedência. E devemos continuar a preparar o nosso sucesso, reforçando a nossa ação política e militância na base e junto das nossas populações, nas quais nos inspiramos e buscamos as soluções das preocupações que Moçambique e os moçambicanos enfrentam em cada momento histórico. O sucesso depende de nós. O nosso sucesso está nas nossas mãos. Por isso, na preparação do 11º Congresso, vamos continuar a fortalecer a ação do nosso partido na sociedade moçambicana, promover o estudo e apropriação das teses nas células, círculos, zonas, distritos, cidades e províncias, consolidar a democracia interna no seio do partido, realizando as conferências de círculos, de zonas, de distritos, de províncias e da cidade de Maputo para as eleições internas e de delegados às conferências e ao Congresso. A preparação do 11º Congresso representa a realização do Congresso a cada nível. Por isso,
deverá ser um momento de festa, não só dos quadros militantes, membros e simpatizantes da Frelimo, mas também de todo o povo moçambicano que estará envolvido nos debates e na preparação desta reunião magna da nossa Frelimo, a sua Frelimo. Muito trabalho terá ainda de ser feito até ao 11º Congresso. O vigor e o empenho que caracterizou os militantes, membros e quadros da Frelimo na realização das tarefas do partido até esta 10ª Conferência Nacional de Quadros deverá continuar aceso e guiando-nos rumo ao Congresso. Bem-hajam militantes, membros e quadros da nossa sempre vitoriosa Frelimo, minhas camaradas, meus camaradas, celebra-se amanhã, o dia 4 de outubro, o 24º aniversário do Acordo Geral de Paz. Envolvidos 24 anos, o nosso país continua novamente com o desafio de devolver o sossego e tranquilidade, prosseguindo na consolidação nacional, bem como no aprofundamento da democracia. A paz é um patrimônio coletivo de todos os moçambicanos e um interesse supremo a qualquer desígnio individualista. Por isso, queremos exortar a todos os membros do nosso partido, simpatizantes e todo o nosso povo a se sentir repugnados contra qualquer ação atentatória a este bem conquistado com enorme sacrifício. Como dissemos na sessão de abertura, somos um partido comprometido com a segurança e tranquilidade do nosso povo. Temos a responsabilidade de buscar a paz de volta. Endereçamos uma saudação especial a todos os que de forma direta e indireta contribuíram para o sucesso desta 10ª Conferência Nacional de Quadros. Em particular, agradecemos as chefias dos grupos de trabalho e os membros das equipas de redação dos diversos documentos produzidos nesta sessão. Os nossos agradecimentos são extensivos às equipas do protocolo, da segurança e de saúde, bem como os membros dos grupos culturais, da comunicação social, aos condutores de veículos e a todos aqueles que estiveram envolvidos noutras atividades de apoio aos nossos trabalhos. Com votos de bom regresso para cada um dos delegados e convidados, temos a honra de declarar encerrada a 10ª Conferência Nacional de Quadros. Frelimo, oie! Estávamos a acompanhar o discurso do presidente da Frelimo, Filipe Nunes, mesmo em volta da reunião de quadros, ora terminada nesta noite. Os municípios de Maputo